Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, seja bem-vindo ao Ryan Reage, o quadro onde eu reajo aos vídeos mais polêmicos, mais virais e também aos canais que eu mais assisto no meu tempo livre como pessoa física, não como pessoa jurídica. Então, quando eu estou caminhando pelas cidades da Europa, ou pedalando, ou dirigindo até a casa da minha filha, eu escuto o Fala Glauber Podcast. No dia de hoje, vou reagir ao PCC Nunca Terá Esse Nível de Violência, com Joel Paviotti. Se eu não me engano, o Joel Paviotti é a voz por trás do Iconografia da História, que é um senhor canal. Antes da gente entrar no vídeo, eu te peço encarecidamente para dar o like e se inscrever nesse canal. Não estou te vendendo livro, não estou te vendendo curso, não estou colocando link de cassino para você perder o seu dinheiro lá e eu ficar com 50% das suas perdas. Não, eu só te peço para dar o like e se inscrever, porque aí você me ajuda a chegar à minha meta de 400 e todo mundo fica feliz e eu continuo gravando vídeo bom de react aqui. Vamos aprender sobre os cartéis do México com Joel Paviotti. Pode dizer de semelhança com o Brasil ou não? Tá, vou entrar num contexto histórico aqui pra gente entender, tá? Até os anos 70, o entorpecente da vez era a erva, tá? E a erva era produzida em vários locais. E a erva era produzida no México também. Então os caras já tinham uma rota da erva pros Estados Unidos lá dentro do México. E a hora que a maré muda e começa o consumo de pó, principalmente nos Estados Unidos, os caras já têm essa rota feita pra fazer esse trajeto entre o México e os Estados Unidos. E aí, cara, os cartéis do México, muita gente acha que não, mas os cartéis do México e os cartéis colombianos, eles nascem na mesma época. Por que as pessoas têm de cronologia? Elas acham que nasceu primeiro os colombianos não deram conta de exportar o pó, e aí os mexicanos fazem esse tipo de trabalho. Não é verdade. Eles nascem muito perto um do outro. O cartel de Medellín é lá de 76, 77, e o Miguel Ángel Félix Gallardo, ele começa a montar o cartel de Guadalajara em 1978, 79. Então os cartéis mexicanos, eles são organizações que dominam a produção desde o princípio até colocar numa biqueira lá nos Estados Unidos. Que é a época de discoteca e de cocaína, cara. Final dos anos 70, embalos de sábado à noite, disco music e coca. Mesmo controlando essa produção dentro da Colômbia ali. Tá? Hoje o pó, ele não é mais o entorpecente mais exportado. Hoje o entorpecente mais exportado do México para os Estados Unidos são os opioides, né? E sintéticos. Os opioides como, por exemplo, o fentanil, o MD, uma série dessas coisas. Mas o pó foi o grande entorpecente que foi exportado do México para os Estados Unidos. E aí, cara, o primeiro cartel que a gente tem lá nos Estados Unidos é em Sinaloa, com um cara chamado Pedro Avilés. E Sinaloa é o lugar dos cartéis, né? E esse cara ensina vários caras a traficar. O Miguel Ángel Félix Gallardo. Sinaloa é aqui perto. Tem a Barra Califórnia, que é aquele piruzinho pra fora que fica no México, assim, no mapa. Só você olhar o México. Tem a Barra Califórnia do Sul e do Norte. Do outro lado do mar, daquele golfo ali, meio mini golfo no Pacífico do México, é a Sinaloa. Que, cara, de carro, daqui, de casa, vai dar umas 4, 5 horas de viagem para até a Sinaloa. Você cruza Tijuana, continua indo. Então é um lugar meio estratégico, assim, geograficamente. Uma série de pessoas. E aí o Miguel Ángel Félix Gallardo, ele monta o cartel de Guadalajara, ele chega para vários estados, para chefes criminosos de vários estados e fala assim, ó, eu vou garantir para vocês o pó, o preço do pó e a qualidade do pó. E vocês distribuem do jeito que vocês quiserem, mas tudo tem que passar por mim. E aí Miguel Ángel Félix Gallardo, ele acaba sendo o grande articulador desse primeiro cartel, que é o cartel de Guadalajara. Depois começa a aparecer vários cartéis. Atualmente, no México, os dois maiores cartéis lá é o Jalisco Nova Geração, que é controlado pelo El Mencho, e o cartel de Sinaloa, que é controlado pelo El Chapo, pelos filhos do El Chapo, né, e El Mayo Zambada. E esses cartéis são muito poderosos. E esses cartéis, a gente sabe que eles fornecem algumas organizações brasileiras, eles fornecem pro Brasil e eles fornecem também pro Equador. Tanto que eles estão causando uma crise absurda lá no Equador, né? Que fica muito perto do canal do Panamá. Então essas facções criminosas E aí, eu acho que a principal diferença entre os cartéis mexicanos e as facções brasileiras é que assim, ó, o que o cartel mexicano faz? Eu sou Jalisco Nova Geração. O Mano Walter quer trabalhar comigo. Né? O exemplo tem que ser com ele. O Mano Walter quer trabalhar comigo. Eu sou um cartel mexicano. O Mano Walter quer trabalhar comigo. O que eu falo pro Mano Walter? Mano Walter, você vai montar uma biqueira, certo? E você vai vender o meu produto. Beleza? Então vou mandar embaladinho pra você, como se fosse Coca-Cola, tudo certinho, vou garantir preço, vou garantir qualidade, vou garantir chegar pra você. Se alguém quiser tomar a sua boca, a sua biqueira, eu vou colocar minha tropa de elite pra não deixar acontecer isso aí. Fala comigo e eu resolvo. Já era. O teu problema é só vender. Exatamente. Você vai botar uma placa aqui, ó, Jalisco Nova Geração, você tá vendendo pra mim. Eu vou ficar com 30% do que você faz e eu vou te dar tudo que você precisa da marca.
E aí, cara, os caras montam tropas de elites absurdas, assim, com blindados, com bloqueador de sinal, com armas de última geração, pra garantir isso daí, entendeu? Então, a principal diferença é essa. O cara te dá toda a estrutura pra você traficar o negócio pra ele, entendeu? Coisa que as facções brasileiras, elas acabam não fazendo, tá? Sim. Então, acho que as principais diferenças dessa questão do cartel é isso. Mas assemelha um pouco com São Paulo, não? Com o PCC? Cara, No momento que, tudo bem, que não tem essa questão da concentração, mas tem uma disciplina, né? Você fala comigo e eu vou resolver. sim, em partes, né? O que a gente tá falando lá dos cartéis é uma relação comercial de verdade. Você tem um contrato com os caras. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, eu garanto essas 4 coisas pra você vai vender pra mim os 30%. Aqui, o comando vai deixar você fazer a tua biqueira lá e tal, você vai ser a biqueira dele e você vai responder direto pros caras, né? Mas lá é uma coisa muito mais comercial, contratual mesmo e de filial de verdade, sabe? E a mercadoria é só deles, né? Aqui o cara pode ter a tua própria mercadoria. O cara pode buscar. Isso. Sim. Então, o cara fala assim, ó, a gente é Jalisco nova geração, a gente tem uma qualidade garantida e um preço garantido. Se você vai pegar da gente, você vai vender isso aqui. Certo? Se a gente pegar você vendendo pra outra pessoa, o bicho pega, entendeu? O Almeixo mesmo pegou um cara que tava roubando ele, pelo amor de Deus, mano. O que ele fez com o cara foi um negócio absurdo. Lá no México, realmente, os caras... Quarteja. Né, mexicanização de corpos. Que o cara esculacha o corpo do cara de verdade. O El Cholo, que era um contador do Almeixo, ele tinha a responsabilidade de passar nas filiais pra pegar o dinheiro. E ele andava roubando 2%, 3%. E aí você sabe como é que ela cai, né? Como é que é vagabundo, né, cara? O cara começa a roubar um pouco, aí o cara começa a roubar bastante. Cara, ele começou a roubar o Elmencho. Quando o Elmencho descobriu, o Elmencho é o chefe da Jalisco nova geração. Mano, colocaram a língua do cara numa morsa, apertaram a língua, puxaram a língua dele até estourar, sair do corpo, velho. Né? Só que, cara, também outra coisa que eu acho que talvez seja mais interessante também nesse ponto da diferença é que o poder de fogo das organizações criminosas mexicanas e dos cartéis lá, ele é maior que o próprio Estado mexicano, viu, cara? Quando os caras Concordo. prenderam o El Chapito, os filhos do El Chapo, o México parou durante uma semana. Os caras derrubaram helicóptero da polícia, tá? Sim, no Rio de Janeiro já derrubaram também, teve o lance do FBI lá, mas assim, os caras Concordo. pararam o país. Tanto que o presidente do México libertou os caras, os El Chapitos, porque não tinha condição. Agora, o El Mencho é tão pica mesmo que ele sequestrou 2 filhos do El Chapo, do chefão de Sinaloa. Sequestrou 2 filhos dos caras. Tipo assim, essa ideia é interessante. Só pra você ver como é que o cartel mexicano, os cartéis estão em outro nível de violência. O El Mencho, né, que é o chefão da Jalisco nova geração, ele falou pros filhos do El Chapo assim, ó, se vocês vierem pra Jalisco, que é a minha região, vocês têm que avisar. É uma regra interna que eles têm lá, é de bom tom, que se, por exemplo, se o El Mencho for pra Sinaloa, a família dele, avisa o El Chapo que eles estão lá. E aí os filhos do El Chapo foram até Jalisco e não avisaram que estavam lá. E o El Mencho já tinha falado, ó, se vocês não avisarem, alguma coisa vai acontecer. O El Mencho mandou sequestrar os 2. Sequestraram os 2 filhos do El Chapo ficou desesperado, não precisa fazer isso e tal, não sei o quê. Cara, no México, eu tenho conhecidos no México. Na época de Facebook, eles não colocavam seus nomes de verdade e nem sobrenome. Era tudo em sigla. Para que os cartéis não soubessem que você é e não conseguissem, tipo... E classe alta no México anda de carro ultra blindado com uma escolta atrás. Chega a ser pior que o Rio de Janeiro, cara. Chega a ser pior que o Rio de Janeiro. Só que daí depois ele liberou, conversou com os caras e tal, mas pra você ver como é que um chefe de cartel sequestrando filhos do chefe de outro cartel. Como que lá é bastante perigoso a situação, cara. E o Estado mexicano fica no meio disso aí, meio que respeitando e sabendo do poder dos O caras. Estado não tem O poder chefe de nenhum. polícia da cidade do México, numa época, tava negociando com o cartel pra tirar a vida do cara de outro cartel, pra ver se desorganizava o negócio, porque os caras têm muita grana mesmo, é um negócio violentíssimo de dinheiro que esses caras têm, cara. Mas é muito dinheiro mesmo, é uma coisa absurda. Tanto que esses cartéis, eles estão dominando até outros países. O Equador, o que o Equador virou? O Equador virou um país de domínio de cartéis mexicanos. Os cartéis mexicanos viram no Equador Isso eu não uma sabia. oportunidade de conseguir exportar entorpecentes por lá. Porque o Equador, muita gente deve ter visto o que aconteceu no Equador, Glauber, o Equador ele fica grudado na Colômbia. E é uma fronteira porosa, tá? E aí o que acontece? O pó pode sair da Colômbia, vai pro Equador, e através do canal do Panamá, que fica pertinho do Equador, dá pra mandar o pó pra Europa, de forma rápida. E os cartéis mexicanos aprenderam que dava pra fazer isso e começaram a bancar organizações criminosas dentro do Equador. No Equador para competir com a Colômbia. Porque a Colômbia ela é muito estrategicamente posicionada porque tá dos dois lados do canal do Panamá. Tem Porto Pacífico, tem Porto Atlântico. Dali para levar a droga para a Europa é um pulo, realmente. E o Equador era um país, na época que eu fui no Equador, 2018, era um país bem seguro, bem desenvolvido. A moeda era o dólar. Eu diria que da região andina era o país mais seguro, mais desenvolvido. E aí, de uns anos pra cá, quando esses cartéis mexicanos adentraram o Equador, realmente o bicho começou a pegar. Eu lembro que na final de Flamengo e Atlético Paranaense, Guayaquil, tava tendo meio que uma guerra civil por causa desses cartéis. Durante a final da Libertadores. Candidato a presidente, já, enfim, esses dias atrás tomaram boa parte lá de Guayaquil,
em outras regiões do Equador, Sim, e é. o bicho pegou lá. Aquela crise no Equador ali, então tinha um dedo lá do... Nos cartéis mexicanos, cartéis. sim. Agora, o Rio de Janeiro, a todo momento alguém vem com um termo que a mexicanização no Rio de Janeiro. Sim. Como é que tu vê isso Que aí, isso? cara? Tá, tudo que tu conhece lá do Mexicanização do Rio de tá longe Janeiro. ainda. Então, cara, quem tem feito mais essas questões aí são grupos milicianos. Os grupos milicianos têm essa parada meio da violência gráfica, sabe? De você tirar a vida do cara e mostrar o que seria uma espécie de pedagogia da violência. Que eles chamam, né? tortura. Você tentar usar o corpo do cara Esquartejar. para que as pessoas não façam esse tipo de coisa, né? Bota a Pra cabeça do demonstrar cara lá na Uma rua. espécie de... Olha o poder que a gente tem de poder fazer isso com o cara e com o corpo do cara, saca? Então, ali no Rio de Janeiro, acontece, mas aqui em São Paulo tem acontecido também. O primeiro comando tem feito algumas coisas assim que dão essa demonstração. E é uma demonstração de poder, né, mano? Não mexe com a gente que isso aí pode acontecer com você. Mas no México é muito maior, né? No México os caras penduram o corpo de ponta cabeça numa ponte onde passa criança pra ir pra escola. É um negócio sinistro demais por lá. E isso, assim, tu falando isso, talvez isso aconteça dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, mas isso não vai para as vias públicas, assim, né? De acesso de imprensa e tal. Então, assim, o Rio de Janeiro, há muito tempo, tinha o tal do o Tribunal do Crime, o acerto de contas, de botar dentro do pneu, de queimar a pessoa viva. Isso tem um impacto, a gente sabe que isso existe. Agora, isso, de repente, no centro da cidade do Rio de Janeiro... não é no posto 5, isso, é no Leblon. Copacabana, na praia. Não é lá, os caras não penduram o corpo lá, entendeu? O impacto é outro. Já no México vai ter isso no local, assim... No portal da cidade, na entrada da cidade vai ter um corpo lá pendurado. Sim, é por aí, né? É por aí. Tá mais... Os caras lá estão mais, assim, ousados. Disputam mais com o Estado. Afrontam o Estado o tempo todo. Disputam mais com o Estado. Sim. Como que você vai pegar um corpo de um cara e pendurar ele de ponta cabeça sem a polícia ver? O cara fala, não, eu consigo fazer isso. A Então, é uma demonstração mexicanização de do poder Rio de simbólico, né? Janeiro. O cara mostra aquilo lá, o cara fala, putz, se o cara faz isso com a pessoa. Bom, vou parar esse corte por aqui. Eu quero saber o que você acha dessa tal mexicanização do Rio de Janeiro. Se você tem informação aí de que realmente o que é pior, Brasil, México ou Colômbia. E é isso. Eu te peço aí para dar um like e se inscrever nesse canal. Tamo junto. É só o começo. E até o próximo vídeo do Ryan Reage. Valeu.